Amém, meus irmãos, saúde, paz e prosperidade, Deus abençoe, uma honra poder compartilhar aqui uma palavra com os jovens, com essa rede de jovens, para todos aqueles que estão assistindo esta reunião, amém? Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre a glória de Deus e eu gostaria de já ler o texto aqui, nosso texto para reflexão, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Amém? Então, nesse versículo, muito objetivamente, nós vemos a recomendação do apóstolo Paulo de que tudo que nós formos fazer tem que ser com o intuito de glorificar a Deus, né? E falando um pouco da glória de Deus, a glória de Deus é algo inalcançável, né? Inatingível para nós enquanto seres humanos. Por isso que nós sempre falamos que o amor de Deus ele nos constrange, no sentido de que um Deus tão perfeito, tão glorioso, né? Ele que criou todo o universo, nele não há mal, nele não há pecado, mas mesmo assim, por sua graça, mesmo assim por sua natureza, ele nos ama a ponto de ter se feito carne na pessoa de Jesus, né? O verbo que se fez carne, está lá em João capítulo 1, veio habitar entre nós e ele se entregou pelos nossos pecados. Então por isso que nós devemos ser muito gratos a Deus, porque apesar dele ser o Rei da Glória, como nós costumamos falar, louvar, ele mesmo assim, ele não ficou distante da humanidade, ao contrário, ele se envolveu e ele veio trazer salvação, ele veio fazer aquilo que nós enquanto seres humanos não poderíamos fazer, amém? Então essa é um pouco da glória de Deus, né? A dignidade de Deus, que isso nós nunca vamos alcançar. E um dos grandes pecados do homem, ou do próprio Satanás, está lá na sua queda, é a soberba, né? Sempre a soberba de alguém vai preceder a queda, porque a soberba ela não combina com aqueles que servem a Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é sempre para Deus. E aquele que é soberbo no seu coração, de alguma forma ele está se colocando no lugar de Deus, e a glória de Deus ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, amém? Então o princípio para todo cristão é se manter humilde, sabendo o quanto é dependente de Deus. E aqui nesse texto específico eu gostaria de chamar a atenção que fala que tudo que nós formos fazer, façamos para a glória de Deus, né? Comamos, bebemos, façamos isso para a glória de Deus. Então algo para você refletir nessa tarde é a questão muito do certo, do errado, a questão do pecado. E muitas vezes aqueles que são mais jovens, mas em qualquer idade isso acontece, nós nos perguntamos muitas vezes se isso é pecado, se isso não é, se isso está correto, se isso não está correto. Vamos nos lembrar que tem certas coisas que são simples, a gente sabe que é errado. Roubar é errado, matar é errado, e tem tantas outras coisas, adulterar é errado, tantas outras coisas que nós sabemos que é errado, né? A Bíblia fala e nós também temos esse senso moral de que não devemos fazer, não devemos praticar. Mas o inimigo, o diabo, ele é muito sutil nas suas tentativas, nas suas tentações para com as nossas vidas. E é isso que você tem que ter em mente. Então muitas questões não é questão de que é certo ou é errado, é pecado ou não é pecado. Será que fazer tatuagem é pecado ou não é? A Bíblia não fala nada sobre isso. Então qual é o princípio, né? Será que eu devo beber bebida alcoólica? É errado, é certo? Deixar o cabelo crescer, cortar o cabelo, barba, usar calça, usar saia e tantas questões que acabam indo para o lado de usos e costumes. Mas o que fica claro, depois de uma lida nesse texto completo aqui de 1 Coríntios, no capítulo 10, principalmente a partir do versículo 23 até o 33, que nós vamos perceber o seguinte, que tudo que nós formos fazer, o termômetro, o indicador, se devemos ou não, é sempre fazer as coisas para a glória de Deus, com o intuito de glorificar a Deus.
Então tudo que você for fazer, pergunte antes: será que isso glorifica a Deus? Será que isso tem algum propósito que vai glorificar a Deus, que aponta para Deus? Amém? Porque várias coisas podem servir de armadilha para as nossas vidas, naquela sutileza que eu falo, nas tentações do inimigo. Então coisas lícitas, elas podem se tornar pecaminosas em determinado momento, né? Assistir TV é pecado? A gente sabe que não. Mas será que um excesso ali, ou dependendo da programação que nós estivermos vendo, será que aquilo, né, está correto, glorifica a Deus? Será que aquela programação, isso mais comum na rede social, os canais no YouTube que você vê, será que isso está glorificando a Deus de alguma maneira? Então esse é o termômetro. Então quer comamos, quer bebamos, quer assistamos, quer a gente veja a televisão, né, o YouTube, a gente use o Facebook, façamos isso para a glória de Deus. Então a gente tem que fazer isso sempre com o objetivo de glorificar a Deus, tá? Então sempre que você for fazer alguma coisa, a regra é essa, é que você sempre esteja em oração. Com certeza a oração é importante, mas que o intuito seja de fazer as coisas que louvem a Deus, que glorifiquem a Deus. Então isso nós deixamos a soberba de lado e com humildade nós procedemos em tudo na nossa vida. Amém? Deus abençoe cada um dos jovens e que cada um possa refletir sobre essa palavra, leia esse texto, essa palavra tão especial, e que você faça uma reflexão de como está a sua vida, se ela está compatível com você, eu, sermos servos de Deus, se está compatível com a glória de Deus, que é inatingível para nós, mas que nós devemos mirar sim. O próprio Deus fala para Abraão: sede perfeito. Então o nosso alvo é sempre melhorar, sempre fazemos as coisas para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.